Bom, pessoal, então hoje nós vamos confeccionar essa saída de praia. Já faz um tempinho que eu venho querendo trazer ela para vocês. E eu já tô com uma parte dela ali meio que adiantada. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que é feito o início dela, tá? Depois eu vou mostrar para vocês a peça ali e vou explicar direitinho, ok? Então aqui eu tô usando esse fio só como amostra. Eu não vou nem falar assim qual fio é, o Tex, que eu vou falar o que eu tô usando ali, tá ok? Então eu fiz aqui, ó, 15 correntinhas. E esse início eu vou mostrar para vocês na peça e vou falar quantas correntinhas eu fiz. Isso aqui é só uma amostra, tá? Então esse início você vai trabalhar da mesma forma para qualquer tamanho, P, M, G, tá? Então fiz 15 correntinhas e mais 3 para virar. Agora eu vou voltar no quinto ponto e vou fazer um ponto alto. Vou fazer igual eu tô fazendo na minha peça, que na minha peça eu tô fazendo ponto alto alongado, tá? Então vou fazer ponto alto alongado também. Uma correntinha, vou pular 1 e 2 da base, venho no terceiro, faço um ponto alto alongado, uma correntinha, meu novelo querendo fugir aqui, gente. Uma correntinha, e no mesmo lugar eu vou colocar mais um ponto alto alongado. Salto duas correntinhas, venho na próxima, na terceira, e faço um Vzinho novamente. E um ponto alto alongado, uma correntinha e um ponto alto alongado. Uma correntinha, salto 2, venho no terceiro, faço novamente o nosso Vzinho. Um ponto alto alongado, uma correntinha, volto no mesmo espaço e coloco outro ponto alto alongado. Uma correntinha, salto 1, 2 da base, venho no terceiro e faço novamente um Vzinho. Aí aqui agora, para a gente voltar, nós fizemos aqui os nossos Vzinhos. Agora eu vou fazer aqui 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5 correntinhas. Viro o trabalho. Venho aqui no alto desse ponto e vou colocar aqui um ponto alto alongado. Então nós já fizemos aqui um aumento desse lado. Deixa eu aproximar que tá muito longe, né, gente? Então, eu fiz aqui um ponto alto alongado. Vou fazer uma correntinha, vou entrar aqui dentro do Vzinho e vou colocar mais um ponto alto alongado. Uma correntinha, venho aqui em cima desse ponto do Vzinho, aqui eu faço um ponto alto alongado. Essa peça, ela toda, praticamente toda, vai ser trabalhada desse jeito, tá? A gente não trabalha os dois pontos dentro do V. A gente trabalha o primeiro ponto em cima do primeiro aqui, ó, e o segundo ponto dentro do Vzinho. Ela praticamente toda é trabalhada desse jeito. Uma correntinha, venho no próximo Vzinho, em cima do primeiro ponto, eu faço um ponto alto, alongado. Uma correntinha, venho dentro do Vzinho e coloco o meu outro ponto alto alongado. Uma correntinha, venho em cima do primeiro ponto, faço um ponto alto alongado. Uma correntinha, agora eu venho dentro do Vzinho e coloco o meu segundo ponto alto alongado. Uma correntinha, venho aqui no primeiro ponto, que aqui também é um Vzinho.
Ele fica meio assim esquisitinho, mas ele é um Vzinho, né? Fiz aqui o meu primeiro ponto, uma correntinha. Aqui dentro eu coloco um ponto alongado, faço uma correntinha e agora eu venho aqui, ó, nessa terceira correntinha e faço um ponto alto alongado, para ficar do mesmo jeito do lado de cá, ó. Então, nós temos esse ponto aqui desse lado e temos esse ponto aqui desse lado. Então, isso aqui, ó, você vai fazer para qualquer tamanho, a gente vai iniciar a peça desse jeito, tá? Tanto P, M ou G. Agora, o que você precisa? Você vai precisar da medida do quadril, da circunferência do quadril que você vai trabalhar. E aí você vai fazer correntinhas, a partir daqui, ó. Você vai fazer correntinhas referente ao quadril que você vai trabalhar, P, M ou G. Então, vou fazer uma quantidade de correntinhas aqui, só de exemplo, para mostrar para vocês. Mais ou menos, assim, estou mostrando uma peça pequena, porque como eu disse, eu vou mostrar na peça grande ali, né? Que eu já dei uma adiantada. Então, aqui agora, suponhamos que eu já cheguei no comprimento do quadril que eu preciso. Eu venho aqui nessa peça, vou prender aqui, ó, deixando uma correntinha aqui no centro. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Desse jeito. Então, a nossa peça ficou... Aqui é a largura do quadril, tá? Aqui agora eu vou subir 4 correntinhas, que é 3, é a altura de um ponto, e mais uma de separação. Venho aqui no meio e faço um ponto alto alongado. Uma correntinha, venho em cima desse ponto, faço um ponto alto alongado. Lembrando que a gente sempre vai trabalhar assim, um ponto em cima do primeiro ponto e o outro dentro do Vzinho. Uma correntinha, venho aqui em cima desse ponto, trabalho um ponto alto alongado. Uma correntinha, venho dentro do Vzinho agora. Uma correntinha, venho em cima do ponto. Então, nós vamos trabalhar desse jeito até chegar ali nas correntinhas. Uma correntinha, venho em cima do ponto. E entre um Vzinho e outro, sempre tem uma correntinha de separação, tá? Dentro do V tem uma separação e entre um e outro também tem uma correntinha. Estou quase chegando aqui no final, para a gente trabalhar nas correntinhas que nós fizemos, né? Então, eu fiz aqui, ó, o meu Vzinho e cheguei novamente nessa parte aqui, ó. Aqui nós vamos fazer do mesmo jeito. Eu vou trabalhar aqui dentro, um Vzinho, um ponto alto alongado, uma correntinha. Venho em cima aqui do ponto e trabalho um ponto alto alongado, ficando assim a parte da frente da nossa peça. Agora eu faço uma correntinha, nós vamos começar a trabalhar aqui na parte do quadril que nós fizemos, né? Um cordão de correntes. Nós vamos trabalhar igual no início. Vamos saltar 2 correntinhas, na terceira vamos fazer um Vzinho. Desculpa, gente. Um ponto alto alongado, uma correntinha e no mesmo espaço um ponto alto alongado. Uma correntinha, salto 2 da base, venho na terceira e faço um Vzinho novamente. Uma correntinha e volto no mesmo lugar e faço o meu Vzinho. Então, vou trabalhar assim até chegar aqui.
Chegando aqui no final, eu volto para mostrar para vocês essa segunda carreira, no caso, né? Das correntinhas aqui. E aí eu já vou mostrar para vocês a minha peça maior ali, como que ela está. E falar para vocês a questão de pontuação, ok? Cheguei aqui então no final, gente. Aí aqui eu venho na terceira correntinha, prendo aqui com um ponto baixíssimo. E aí nós vamos começar a trabalhar da mesma forma que a gente vem trabalhando aqui. Subo 4 correntinhas, venho aqui no meio, porque aqui nós já temos esse ponto em cima do primeiro, né? Então venho aqui no meio e faço um ponto alto alongado. Uma correntinha. Temos aqui o outro Vzinho. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu conferir aqui, gente. É isso mesmo. Uma correntinha, venho aqui nesse próximo ponto, trabalho em cima dele. O próximo eu trabalho dentro do Vzinho. Então, nós vamos seguir desse jeito, trabalhando dessa forma, tá? Por toda a nossa peça. Aí, cheguei na parte dos Vzinhos que nós fizemos, que é a parte das costas. Aí, trabalho aqui dessa forma, né? Um ponto alto sobre esse. Aqui no meio, eu ponho um ponto alto alongado, uma correntinha, e aqui no meio, um ponto alto alongado. Uma correntinha, aqui eu ponho um ponto alto alongado, uma correntinha, e aqui no meio, um ponto alto alongado. Aí, na hora que chegar aqui nessa parte, ó, a gente vai continuar trabalhando da mesma forma, tá? Aqui a gente faz um ponto alto alongado, no meio aqui dentro, uma correntinha e um ponto alto alongado. Uma correntinha, venho aqui nesse Vzinho, põe um ponto alto alongado aqui, uma correntinha, e aqui dentro um ponto alto alongado. A gente vai continuar trabalhando essa mesma sequência, a peça praticamente toda. Então, vou mostrar aqui agora a minha peça já, que eu dei uma adiantada nela. E aí, o que acontece, gente? Eu estou trabalhando com uma linha de polipropileno. Eu, para falar a verdade, não sou muito assim, nunca gostei muito de trabalhar com essa linha. Aí, o que acontece? Eu tenho ali, que eu já comprei há muito tempo, uns 5 rolos, mais ou menos, cada um de uma marca, porque eu fui tentando para ver se eu conseguia usar, porque muita gente faz saída de praia, né? Faz até vestido com essa linha. Então, eu comprei há um tempo atrás para tentar usar. E eu não achava que ficava legal, achava meio grosso, a peça ficava meio dura. E realmente, dependendo da linha, a peça fica dura mesmo, tá? Aí o que acontece? Essa que eu estou trabalhando com ela, que foi a que eu achei que ficou mais assim, molinha, mais leve, mais maleável, é a Lisa Modas, se eu não me engano, que eu perdi o papel dela aqui agora. Fala sério. Mas eu vou procurar ali, vou falar com vocês. Mas eu acho que é a Lisa Modas, tá? O tex dela é 288. Eu estou trabalhando com uma agulha de número 2, ok? Com pontos altos alongados, da mesma forma que eu expliquei para vocês ali na amostra, né, que eu fiz. E aqui, para dar início, para qualquer tamanho que você for fazer, P, M ou G, você vai iniciar com 35 correntinhas
e mais 3 para você virar. Vai voltar na quinta correntinha e começar a fazer os vezinhos da mesma forma que eu expliquei ali na amostra, tá? Então, são 35 correntinhas e mais 3 para virar. Qualquer tamanho você pode iniciar desse jeito, tá ok? E aí, o que acontece? Eu fiz, então, aqui a minha primeira carreira com vezinhos. Deixa eu ampliar aqui, porque não está dando para ver direito. Então, eu fiz aqui o mesmo que eu fiz na amostra. Eu fiz a minha primeira carreira aqui com vezinhos e eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vezinhos. Você pode até conferir, tá? Quando você fizer as suas 35 correntinhas mais 3 para virar, você tem que ficar com 12 vezinhos, ok? E aí você vai começar a segunda carreira, que é aqui onde nós fizemos esses aumentos aqui na lateral. Esses aumentos aqui em uma lateral e na outra, que é isso aqui, ó. Tá? E aí, depois que eu fiz essa segunda carreira, eu fiz as correntinhas. Deixa eu ampliar aqui de novo. Eu fiz as correntinhas baseado no quadril que eu vou fazer. Esse aqui eu coloquei contando com essa parte, tá, gente? Essa minha parte aqui, ó. No meu caso aqui, com a minha tensão de ponto e com essa espessura, tá dando 21 centímetros essa parte da frente aqui, ó. Aí, contando com essa parte da frente, você vai medir a circunferência do quadril. Eu tô fazendo aqui um tamanho que vai vestir entre a numeração 38, 40, que é do P já para o M, tá? Então, são 94 centímetros, contando com essa parte da frente. Então, eu fiz as minhas correntinhas baseado na largura do quadril, ok? Porque aqui depois a gente vai dar uma... Eu ainda vou ver ainda se eu vou colocar elástico ou se eu vou fazer diminuição. Eu não sei ainda, tá? Mas aí eu vou mostrar para vocês, porque a partir de agora eu vou começar a trabalhar com vocês com esse material e já essa peça. Então aqui, ó, eu segui trabalhando da forma que eu falei com vocês. Fiz os vezinhos nas correntinhas. Depois que eu fiz aqui a segunda carreira, eu fiz as minhas correntinhas do quadril. E aí eu comecei a trabalhar vezinhos nela. E aí eu comecei a trabalhar de forma circular. Trabalhei aqui por 7 carreiras, 7 vezinhos. Um em cima do primeiro e o outro dentro do vezinho. Da mesma forma. Uma correntinha de separação aqui e uma correntinha de separação no vezinho. Da mesma forma que eu expliquei para vocês ali na amostra, tá? Aí eu trabalhei por 7 carreiras, desse jeito. E aí eu fiz essa separação aqui, que é para fazer esses bicos, né? Da nossa peça. Deixa eu ampliar aqui de novo, porque eu esqueço que está aproximado e acaba não mostrando. Então, eu fiz essa marcação aqui, que é para fazer os bicos. Aqui é a minha parte da frente. Então, eu quis fazer o bico da frente um pouquinho menor do que o de trás. É coisa de uns 2 ou 3 leques menor do que a parte de trás, tá? Aí eu iniciei aqui, fazendo diminuição de um lado e diminuição do outro, até chegar no final aqui com apenas um vezinho aqui. E agora eu vou dar início aqui junto com vocês
a parte de trás. Eu quis deixar a parte de trás um pouquinho mais larga, por isso que eu fiz desse jeito. Porque é a parte que vai cobrir um pouquinho, né, o bumbum, né? Por isso que eu quis deixar ela um pouquinho mais larga do que a parte da frente. Então, eu fiquei aqui, no meu caso, para esse tamanho que eu tô fazendo, aqui na frente eu separei 27 vezinhos. E aqui na parte de trás eu fiquei com 30 vezinhos. Tá? É uma diferença pouca. Mas eu quis dar essa diferença só porque para tampar o bumbum, né? O bumbum geralmente é maior, né? Aí aqui agora, para dar início à parte de trás, que é a parte de diminuições, eu espero que tenha dado para vocês entenderem essa parte aqui de cima, gente. Qualquer coisa, volta o vídeo aí, na amostra que eu fiz, tá? Só lembrando, né, do início, qualquer tamanho, 35 correntinhas e mais 3 para voltar. E nós iniciamos aqui com 12 vezinhos, tá ok? A segunda carreira, nós temos um aumento aqui de um lado e um aumento aqui do outro. Da mesma forma que eu fiz ali na amostra com vocês. E aqui, 7 carreiras. Se você quiser colocar mais, você pode colocar mais. É porque esse aqui é foto que eu peguei da internet, tá? Então, eu quero replicar a peça igual está lá na internet. Mas se você quiser colocar mais correntinha, mais carreiras para tampar um pouco mais, e depois começar as diminuições ali do bico, você pode fazer, tá? Então, eu venho aqui no mesmo lugar onde eu iniciei a parte da frente, eu vou iniciar a parte de trás no mesmo lugar. Fiz uma laçada inicial aqui no meu fio, venho aqui no mesmo lugar, vou prender aqui esse fio e vou subir aqui 3 correntinhas. Subi as minhas 3 correntinhas, agora eu não vou fazer correntinha de separação. Deixa eu ampliar aqui, aproximar aqui de novo, gente. Então, prendi aqui no mesmo lugar, ó. Aqui eu iniciei a parte da frente de diminuição. Então, prendi no mesmo espaço. Fiz 3 correntinhas. Agora, eu vou vir direto aqui dentro desse primeiro vezinho e vou fazer aqui um ponto alto alongado. Fiz aqui a minha primeira diminuição. Faço uma correntinha, venho no próximo vezinho. Aqui em cima do primeiro ponto, eu faço um ponto alto alongado. Uma correntinha, venho aqui dentro e faço um ponto alto alongado. Uma correntinha, pulo para o próximo vezinho. Sempre em cima do primeiro, a gente vai trabalhar, sempre no primeiro ponto, a gente vai trabalhar em cima do ponto, ponto sobre ponto. E o segundo a gente vai colocar no meio, tá? Sempre será trabalhado dessa forma. Uma correntinha de separação entre eles e uma correntinha de separação aqui no meio. Então, cheguei no próximo vezinho, venho aqui em cima do ponto, faço um ponto alto alongado. Uma correntinha, venho dentro do V e faço o meu segundo ponto. Então, nós vamos trabalhar assim até chegar ali no final. Fizemos aqui a primeira diminuição. Vou trabalhar desse jeito até chegar ali do outro lado. Chegando ali do outro lado, eu volto para mostrar para vocês como será feita a diminuição desse lado aqui. Ok? Espero que esteja dando para vocês entenderem aí direitinho, porque geralmente eu gosto de ensinar minhas peças desde o início, né?
Só que como eu estava fazendo teste com as linhas, eu fiz teste ali com 4 linhas, só que estava ficando muito grosso, muito duro, não é grosso, é duro. Aí essa aqui foi a única assim que eu achei que ficou mais molinho, vamos dizer assim, né? Por isso que eu adiantei esse tanto aqui. E então eu espero que esteja dando para vocês entenderem e pegarem direitinho aí, ok? Vou trabalhar até lá do outro lado e já volto então. Bom, cheguei aqui então do outro lado, no meu outro marcador. Venho aqui em cima desse primeiro ponto do Vzinho, né? E faço um ponto alto alongado, tá? Eu tô fazendo ponto alto alongado, gente, porque eu comecei a fazer com ponto alto normal, só que estava ficando muito fechadinho. Aí eu preferi fazer com ponto alto alongado porque ficou mais abertinho, ficou melhor, ok? Agora eu vou vir aqui no meio do Vzinho. Vou fazer um ponto alto alongado sem terminar de fechar. Venho aqui onde está o meu marcador e onde eu iniciei a outra diminuição, é o outro bico, né? Aqui nesse espaço eu vou fazer novamente um ponto alto alongado sem terminar. Agora eu termino tudo de uma vez. Vou virar a peça. Nós vamos trabalhar, nós fizemos uma diminuição desse lado e uma do outro, né? Agora eu faço aqui 3 correntinhas. Não vou trabalhar aqui, ó, nessa parte. Vou pular para esse Vzinho. Venho aqui no primeiro ponto, vou fazer um ponto alto alongado. Uma correntinha, venho aqui no meio do Vzinho e coloco um ponto alto aqui dentro, voltando a trabalhar os Vzinhos normalmente. Normalmente assim, da forma que a gente vem trabalhando, né, gente? No primeiro ponto, um ponto sobre ele e o segundo ponto dentro do Vzinho. Essa peça, ela é trabalhada dessa forma, tá? Por isso que eu tô passando para vocês assim, porque eu estou replicando o que tá na foto e ela é trabalhada desse jeito. Então a gente continua trabalhando dessa forma até chegar lá do outro lado e fazer outra diminuição. Eu vou fazer até chegar lá do outro lado, mostrar para vocês mais uma diminuição, tá? Aqui vai ficando assim, ó. Aqui é o bico da parte da frente e esse que nós iniciamos é o bico da parte de trás. Ok? Então eu vou fazer até chegar lá do outro lado, para fazer mais uma diminuição com vocês e já volto. Bom, gente, eu não cheguei no final ali ainda não, mas eu voltei aqui só para bater um pouquinho de papo com vocês. Tá sempre lembrando aqui, ó, que entre um Vzinho e outro tem uma correntinha, tá? E aqui também tem uma correntinha no meio do Vzinho, né? Então, o que acontece, gente? Eu trabalho com crochê desde 97. Já tá quase que completando 30 anos aí daqui a um tempo, né? Então, assim, com relação à linha de poliamida, ó, de polipropileno, né? Que é a Raíssa, Poliana, essa lisa, né? Eu tenho sensibilidade, assim, quando eu visto a peça, ela coça um pouco, sabe? A minha pele. Só que eu vejo, assim, que muita gente, muitas artesãs, usam essa linha para fazer peças. Então eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa também, né?
Então, essa da Lisa, eu acho que é a Lisa mesmo, gente. Eu tenho que procurar o papel, o plástico dela. Foi a que eu achei mais assim, mais molinha. Mas se você quiser trabalhar essa peça com outra linha, porque talvez você tenha o mesmo problema que eu, tem, por exemplo, também. Deixa eu procurar aqui meu plástico, gente. Deixa eu procurar o plástico da minha linha aqui, para me falar certinho com vocês. Achei aqui, gente, é a Princesa Moda, né? A Lisa não, tá? A Lisa, eu tentei fazer com a Lisa, só que a peça tava ficando muito dura, tá? Então é a Princesa Moda. É a Princesa Moda. Vem 500 metros e o Tex é 288. Essa foi a que eu achei melhor para trabalhar. Essa linha tem guardado ali já tem um tempo, como eu disse para vocês. Tá? Então eu fiz um teste com várias. Essa aqui foi a que eu achei que ficou mais maleável, mais molinha a peça. Tá? Porque é uma linha assim que para fazer franja ela é bem interessante, porque dá um caimento bem legal. Hoje em dia tem outras linhas que você pode utilizar se você quiser fazer. Às vezes você tem esse mesmo problema que eu, ou a sua cliente, né? Então tem várias outras linhas que você pode usar, de poliamida, que tem a Cordonnet. Tem outra marca aí de poliamida agora, que não sei se vocês já ouviram falar, que é da Fitcom. Tem o site da Fitcom, também a linha de poliamida. Ela é muito molinha e ela não incomoda o corpo. Só que eu vejo as artesãs falando dessa linha aqui, que ela não retém a água. Então, assim, para saída de praia, né, para peças de praia, eu acho interessante, né? Não reter água, não ter que ficar andando com a peça molhada, né? Então, eu queria fazer alguma coisa. Sempre quis fazer alguma coisa com a linha de poliamida. Aí, como eu já queria trazer essa saída de praia aqui há bastante tempo, eu vou fazer com ela, vou tentar. E, por enquanto, tá dando certo. Por enquanto, tá ficando legal. Aí, outra coisa. É aquele fio Encanto Slim. Tentei fazer com ele, tá? Não fica legal porque ele é muito grosso. Mesmo sendo Slim, que é o mais fino, a peça ainda fica grossa, que não é interessante para esse modelo aqui, tá ok? Então seria interessante você trabalhar com ou a poliamida ou a linha de viscose. Se o tex dela for muito fininho, tipo 150, você pode usar fio duplo, tá? Mas a linha a Encanto Slim também não ficou legal. Eu tentei e fica grosso. Porque a Encanto Slim, ela é linda, né? Para fazer franja, ficam umas franjas lindas, né? Mas para a confecção da peça não deu certo. E eu não gosto, assim, eu não sei vocês, isso eu tô dando a minha opinião, tá, gente? Do que eu acho, do que eu faço. Eu não gosto de misturar materiais. Por exemplo, fazer a peça com um fio e as franjas com outro fio. Porque a tonalidade da cor muda. Então eu não gosto. Mesmo se você for pegar, por exemplo, um fio preto ou um fio branco, né? É uma cor neutra, né? Mesmo assim, você vai notar uma diferença no brilho. Então, assim, particularmente, né, falando do que eu acho, tá, gente?
Se você trabalha dessa forma e acha que fica legal, não tem problema nenhum, né? Eu tô falando assim, dando a minha opinião do que eu faço com as minhas peças. Eu não gosto de misturar materiais, tá? Então, se eu comecei com essa, eu gosto de terminar a peça todinha com um material só. Mas tem muitas artesãs que usam, fazem a peça com um fio e a franja com outro. Então é isso, gente. Tá? Para não ficar alongando demais e falando demais na cabeça de vocês. Tá ok? Então, cheguei aqui, ó, no meu último Vzinho. E aqui é a nossa diminuição. Aqui eu terminei o Vzinho. Peraí, que esse Vzinho aqui, esse segundo ponto, eu não termino ele. Eu deixo ele sem terminar, dou uma laçada, venho aqui em cima da diminuição que nós fizemos, faço um ponto alto alongado. E agora eu fecho tudo de uma vez. Fizemos outra diminuição. Agora eu viro aqui a nossa peça, subo aqui 3 correntinhas novamente. Aqui, para não ficar muito espaçado, ó, se eu pular para cá, aqui eu vou colocar um ponto alto alongado. Vou fechar junto com essas 3 correntinhas. Faço uma correntinha e agora eu pulo para esse próximo Vzinho. Sempre se atentem a isso aí, para não ficar espaçado demais ali. Vou mostrar aqui para vocês. Que as carreiras de diminuições de vocês vão ficar assim, ó. Uma vai ficar com 2 pontos praticamente juntos, ó, e a outra vai ficar desse jeito, tá? Porque aqui, se você pular direto daqui para cá, vai ficar um buraco muito grande e a sua peça ainda vai fazer isso, vai dar uma estufada. Então, você pode colocar um ponto aqui, que não tem problema, ok? Então, nós vamos fazer diminuição. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui desse outro lado. Que ficou desse jeito aqui, ó. Um ponto aqui, ó, fica sozinho. Nessa outra diminuição já foram dois juntos, tá vendo? Essa aqui tá sozinho. Esse aqui tá 2 pontos juntos. Esse aqui tá sozinho. Então, não tem problema. Sempre vai ser assim, ó. Tá? Sempre vai ser assim, ó. Aqui esses dois estão juntos, para não ficar um buraco muito grande, né? E esse aqui já ficou sozinho. Tá? Sempre ficando assim a diminuição. E aqui também vai seguir a mesma coisa. Nós começamos aqui com 2 juntos. Esse aqui está sozinho. E aqui nós fizemos 2 juntinhos ali. Só para não ficar feio o acabamento aqui dessa parte da diminuição. Então, a gente vai fazer a diminuição aqui agora, nessa parte de trás. No caso, você vai fazer a parte da frente igual, tá? A diminuição é a mesma coisa. Deixa eu ampliar aqui de novo, gente, porque não tô mostrando. Então, a diminuição da parte da frente é a mesma coisa. Só igual eu falei com vocês, né? Eu deixei um pouquinho maior a parte de trás. Então, a diminuição é a mesma coisa. A gente vai fazer aqui a diminuição da parte de trás, até ficar apenas com um leque. Um Vzinho. Igual aqui no caso da minha. Tá? Que eu fiquei apenas com um Vzinho aqui no meio. Ok? Então, eu vou fazer a minha parte de trás aqui, o bico, né? Da parte de trás, fica um bico atrás e um bico na frente. E aí, eu volto pra gente poder, mostro pra vocês, e volto pra gente poder dar continuidade aqui à parte de cima. E essa parte de cima, nós já vamos trabalhar ela bem mais juntinhos. Tá ok? Então, é isso, gente. Vou fazer o meu bico aqui, né? Da parte de trás. As minhas diminuições na parte de trás.
e volto para a gente dar continuidade à nossa saída de praia, ok? Espero não estar falando muito assim na cabeça de vocês e espero que vocês tenham entendido com relação aqui à amostra que eu fiz, né? Tenha dado para vocês pegarem direitinho e lembrando a quantidade de pontos aqui, é só você voltar o vídeo lá, mas são 35 correntinhas e mais 3 para virar, e 12 leques, beleza? Então, vou fazer aqui a parte de trás e volto. Bom, pessoal, então terminei aqui, ó. Eu já tinha, né, o meu bico da frente pronto, como eu havia falado com vocês. E eu terminei aqui o meu bico na parte de trás, tá? Uma coisa que eu queria lembrar vocês, gente, que essa linha de polipropileno, quando a gente vai arrematar ela, a gente tem que queimar a ponta para ela não voltar, né, porque ela escorrega. Então, sempre que você queimar a ponta da sua linha, você dá uma amassada com o isqueiro, né? E aí você passa ela numa parte sensível do seu corpo para ver se não ficou espetando, tá? Para não espetar a sua cliente ou você mesmo, né? Se você estiver fazendo para você. Então eu fiz aqui os 2 bicos, ó. E aqui notem que a parte de trás, ó, ela ficou um pouquinho maior do que a parte da frente, tá? Agora nós vamos virar assim a nossa peça para essa parte aqui de onde a gente iniciou. Né? Essa parte da frente, nós vamos virar para essa parte. E a gente vai dar início aqui, a parte da frente e a parte de cima, né? Então, fiz aqui uma laçada inicial no meu fio. Deixa eu aproximar aqui um pouco. Para ficar melhor para vocês visualizarem. Agora, eu vou vir aqui nesse ponto do cantinho, no primeiro ponto. Vou prender aqui essa argola. E vou subir aqui 3 correntinhas. Então, esse fio aqui que eu falei com vocês, ó. Você passa ele aqui entre alguns lugares, né? E aí você corta a pontinha e deixa um pedacinho de ponta para você queimar, né? Então, quando você queimar, você olha para ver se não tá espetando a pele, tá ok? Então, nós fizemos aqui 3 correntinhas. Agora, nós vamos vir aqui nesse espaço de 2 correntinhas, ó. Nós vamos trabalhar assim, ó, com pontos altos alongados, da mesma forma, tá? Vou fazer aqui 2 pontos altos alongados. Uma correntinha e um ponto alto alongado, no mesmo lugar. Agora, sem correntinha de espaço, eu pulo para essas 2 correntinhas aqui, ó, entre um Vzinho e outro, e faço novamente 2 pontos altos alongados, uma correntinha e um ponto alto alongado. Ficando assim, ó, essa parte, ó, fica assim. Passo para o próximo espaço, faço novamente 2 pontos altos alongados, uma correntinha e mais um ponto alto alongado. Ela é tortinha assim mesmo, é um Vzinho incompleto, é um Vzinho não, um leque incompleto, né, vamos dizer assim. E nós estamos trabalhando entre os leques, entre os Vzinhos aqui, ó, nas 2 correntinhas que nós deixamos no início. Então, vou trabalhar aqui até chegar ali no final. Em cada espaço deste de correntinhas, eu vou colocar 2 pontos altos alongados, uma correntinha e um ponto alto alongado. Tá? É um leque incompleto que a gente está fazendo. Então, vou fazer até chegar aqui no final. Quando estiver chegando aqui, eu volto.
Bom, cheguei aqui no final, vou fazer o último leque aqui com vocês, tá? Então, a gente faz 2 pontos altos alongados no espaço de correntinhas, né? Uma correntinha e um ponto alto alongado. Agora, eu venho aqui nesse cantinho e coloco aqui um ponto alto. Ponto alto alongado, né, gente? Coloco um ponto alto alongado aqui da mesma forma que nós fizemos aqui no início. Nós ficamos aqui com 11 leques, tá? Agora eu viro a peça. Subo aqui novamente 3 correntinhas. E aqui agora, notem que aqui nós temos um ponto alto alongado sozinho, a correntinha, e aqui os 2 pontos altos alongados, né? Então, agora a gente vai fazer ao contrário. Ao contrário assim, né? Vai ficar ao contrário, mas a gente vai fazer da mesma forma. Que é 2 pontos altos alongados juntos. Uma correntinha e um ponto alto alongado. A gente vai seguir fazendo da mesma forma, mas visivelmente fica ao contrário, tá vendo? Os meus 2 pontos altos juntos estão aqui. E nessa carreira ficou do lado de cá, ó. Então, sempre que você chegar lá e for voltar, você vai fazer do mesmo jeito, só que ele vai sempre ficar assim, ao contráriozinho, que é o que fica legal na peça, tá? A gente passa aqui pro próximo, trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou lá na carreira anterior, né? Nessa aqui. 2 pontos altos alongados juntos. Essa linha escorrega, né, gente? Uma correntinha e um ponto alto alongado. Então, ele vai ficando assim, ó. Como se fosse ao contrário, né? Mas a gente está trabalhando da mesma forma que a gente trabalhou antes. Então, a gente vai seguir fazendo dessa forma até chegar lá no final. Chegou lá no final, vira o trabalho, sobe 3 correntinhas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, porque falando assim... É porque aqui é repetição, aí não tem necessidade de ficar gravando, né? Por isso que eu estou mostrando pra vocês essa segunda carreira aqui no caso. Deixa eu esticar bem o fio aqui, que esse fio escorrega e solta. Então, nós fizemos aqui 3 correntinhas. E voltamos a trabalhar novamente igual a gente trabalhou na carreira de baixo. 2 pontos altos alongados juntos, uma correntinha e um ponto alto alongado. Chegou aqui no final, nós vamos trabalhar esse último leque aqui, ó. Nessa correntinha, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente tem feito. 2 pontos altos alongados, uma correntinha e um ponto alto alongado aqui dentro. E vou fazer um ponto alto aqui em cima dessas correntinhas iniciais. A gente sempre vai ficar com um ponto sozinho de cada lado. A gente sempre vai ficar com um ponto sozinho. Ok? Então, a gente vai trabalhar essas carreiras desse jeito por 8 carreiras, tá? Tô fazendo aqui a minha segunda carreira. A gente vai trabalhar por 8 carreiras e eu volto pra gente dar continuidade. Ok? Bom, pessoal, então eu trabalhei aqui as 8 carreiras que eu falei com vocês, da forma que eu expliquei para vocês, tá? Agora, nós vamos fazer aqui, deixa eu aproximar aqui um pouco. Nós vamos fazer aqui um aumento. Então, eu tenho aqui 3 correntinhas, que equivale a um ponto, né? Vou vir aqui nesse mesmo espacinho e eu vou fazer um leque desse aqui, ó, nesse cantinho. Então, tenho ali um ponto, fiz o segundo, uma correntinha, venho no mesmo espaço e coloco mais um ponto alto, alongado.
Pera aí, gente, que a minha gatinha tá balançando minha câmera. Eu posso uma coisa dessa? Deita lá. Desculpa, gente, a minha gatinha subiu aqui no meu ombro e balançou a câmera. Oh, meu pai. Agora eu venho aqui pro outro leque, ó, e sigo fazendo novamente. Dois pontos altos alongados, uma correntinha e no mesmo espaço um ponto alto alongado. Pulo para o próximo lequezinho e faço novamente 2 pontos altos alongados, uma correntinha, 2 pontos altos alongados, né, gente? Uma correntinha, venho no próximo espaço, no mesmo espaço, né, e faço um ponto alto alongado. Tá vendo? Ela me tirou até do rumo aqui. O nome dela é Pipoca, gente. Ela é novinha, ela tem uns 3 meses. Por isso tá fazendo bagunça. Então, nós fizemos aqui um aumento desse lado, tá? Nós vamos seguir trabalhando dessa mesma forma até chegar aqui no final. Chegando aqui no último ponto, nós vamos fazer um lequezinho desse incompleto, né? Eu falo leque incompleto porque nós estamos colocando 2 pontos altos aqui e apenas um desse lado, tá? Então, chegando aqui no último ponto, a gente vai fazer mais um lequezinho desse, ok? Vou fazer o meu aqui e já volto. Bom, gente, então, eu fiz aqui um aumento desse lado e um aumento aqui desse lado. Tá? Agora a gente vai virar a nossa peça. Vou subir aqui 4 correntinhas. Venho nesse mesmo espaço e aqui eu vou fazer um ponto alto alongado. Aqui nós vamos fazer apenas um Vzinho. Tá? Agora eu entro aqui dentro desse espaço do primeiro lequezinho e faço um leque. 2 pontos altos alongados, uma correntinha e um ponto alto alongado. Então, nós vamos seguir trabalhando os nossos leques normalmente. 2 pontos altos alongados, uma correntinha e um ponto alto alongado. Nós só fizemos um Vzinho aqui nesse cantinho. Tá? Aqui, ó, que eu ia falar com vocês, nós fizemos aqui 8 carreiras, né, de leque sobre leque. Então, se você estiver fazendo para uma pessoa mais alta, porque geralmente, assim, as mulheres no Brasil, é muito difícil passar de 1,70 m de altura, né? É muito difícil ter mulher muito alta, né? Mas, caso seja, você pode aumentar aqui uma ou 2 carreiras, tá? Porque aí o tronco, né, da sua cliente ou seu vai ser mais alto um pouco, mais comprido um pouco, né? Então, você pode aumentar aqui, tá? Uma ou 2 carreiras. Então, vou trabalhar aqui os meus leques até chegar aqui no final. Chegando aqui, eu volto. Ok? Fiz aqui, então, o meu último leque. Dei uma laçada, vou vir aqui nesse último ponto e vou fazer aqui um Vzinho, igual nós fizemos lá no início. Um ponto alto alongado, uma correntinha, venho no mesmo espaço e faço um ponto alto alongado. Viro a minha peça, subo 3 correntinhas, 4 correntinhas, gente, tô falando 3 toda hora, né? Deixa eu fazer direito aqui. 1, 2, 3 e 4 correntinhas. Agora, eu venho aqui nesse mesmo espaço
e faço o meu Vzinho. Agora, nós vamos trabalhar da mesma forma que nós fizemos essa parte aqui de baixo, tá? E aí nós vamos fazer o seguinte, nós fizemos aqui o nosso primeiro Vzinho, que é o aumento, né? Vou fazer aqui uma correntinha, venho aqui dentro do Vzinho aqui de baixo e faço um ponto alto alongado. Deixa eu ver aqui. Faço uma correntinha, venho aqui nesse pontinho do Vzinho e faço um ponto alto aqui em cima. Uma correntinha, venho dentro do espaço do próximo leque, faço um ponto alto alongado. Uma correntinha, venho aqui nesse pontinho e faço um ponto alto alongado aqui em cima dele. Venho dentro do leque, faço um ponto alto alongado, uma correntinha, venho aqui em cima desse ponto e faço um ponto alto alongado. Uma correntinha, venho para dentro do próximo leque. Faço novamente um ponto alto alongado, uma correntinha, venho em cima aqui desse ponto. Então, nós estamos voltando a fazer Vzinhos, da mesma forma que nós fizemos na parte da saia. Então, eu vou fazer assim, até chegar lá no final. Lembrando que sempre tem uma correntinha aqui no meio, entre um e outro, e aqui também no meio dos Vzinhos, tá? Da mesma forma da parte de baixo. Uma correntinha entre um leque, entre um Vzinho e outro, e uma correntinha no meio deles. Ok? Então, fiz aqui uma correntinha, venho para o próximo leque da carreira anterior, faço um ponto alto alongado, uma correntinha. Venho aqui e ponho o meu segundo ponto do Vzinho. Uma correntinha de separação entre o Vzinho e outro, pulo para o próximo leque. E volto a fazer novamente ponto alto alongado, uma correntinha, e em cima desse ponto eu faço o meu segundo ponto do Vzinho. Tá? Então, vou fazer assim até chegar ali no final, chegando ali eu volto para mostrar para vocês. Cheguei aqui no final, tenho aqui o meu último leque, venho aqui, ponho aqui um ponto alto alongado, uma correntinha, venho aqui dentro desse espaço e faço o meu segundo ponto do Vzinho. Uma correntinha, agora eu venho aqui na terceira correntinha de início e faço um Vzinho, que é um aumento que nós estamos fazendo nas laterais. Então, fiz aqui o meu Vzinho, ficando assim. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Ficando assim. Tá? A gente está aumentando. Agora aqui eu viro a minha peça. Subo 4 correntinhas. Tô errando toda hora, né, gente? Fala sério. 4 correntinhas. Venho aqui nesse mesmo espaço. Faço um Vzinho. Nós estamos aumentando a nossa peça. Uma correntinha. Desculpa, gente. Agora a gente vai voltar a trabalhar da mesma forma que nós estávamos trabalhando a parte da saia, né? Essa primeira carreira já foi assim. E a segunda nós vamos continuar do mesmo jeito.
Tá? Então, eu venho aqui dentro do Vzinho, faço um ponto alto alongado, uma correntinha, e aqui em cima desse ponto, eu faço um ponto alto alongado. Uma correntinha, venho dentro do Vzinho, aqui é a separação, né? Venho dentro do Vzinho, faço um ponto alto alongado, venho aqui em cima desse e faço o ponto alto alongado. Uma correntinha. Então, aqui, ó, nós estamos trabalhando dentro dos Vzinhos, da mesma forma que nós fizemos na parte da saia, tá? Aqui no Vzinho, eu ponho um ponto alto dentro do leque e um em cima do ponto. Uma correntinha, venho aqui dentro, ponho um ponto alto alongado, venho aqui agora nesse ponto em cima dele e faço o meu segundo ponto do V. Então, aqui agora, gente, a gente vai trabalhar assim. Vamos trabalhar dessa forma até chegar lá no final. Deixa eu esticar meu fio aqui, porque esse fio escorrega muito. Então, nós estamos sempre aumentando ali, ó. Essa é a nossa segunda carreira. Depois que nós fizemos esses leques aqui, ó. Essa é a nossa segunda carreira de Vzinhos, né? Então, nós vamos fazer essa segunda e mais duas. Nós vamos fazer duas, mas no total, a partir daqui, ó, são 4 carreiras de Vzinhos com aumento em uma lateral e na outra, ok? Nós vamos fazer 4 carreiras, aumento aqui e aumento aqui. Então, eu sigo trabalhando dessa forma os meus Vzinhos. Cheguei aqui no final, eu vou fazer aqui nesse último ponto, vou fazer um Vzinho aqui nesse último ponto, da mesma forma que nós fizemos aqui no início, ok? Viro o trabalho, né? Faço novamente um Vzinho para fazer o aumento e sigo trabalhando da mesma forma que eu passei para vocês. Cheguei aqui no final, faço um Vzinho, viro o trabalho e assim por diante, tá ok? Por 4 carreiras, beleza? Então, vou fazer as minhas 4 carreiras aqui e volto para a gente dar continuidade. Bom, então aqui eu fiz as 4 carreiras de Vzinhos com aumento de um lado e aumento do outro. Pessoal, caso seja um tamanho maior, um tamanho G, ou a pessoa tenha um busto maior, você pode aumentar essas carreiras aqui, tá? Faz mais umas 2 carreiras com aumento, ok? Para comportar bem o busto, né? Apesar de que vai estar com o biquíni por baixo, mas para ficar mais bonito no corpo, ok? Então, se for um tamanho maior, você pode acrescentar mais 2 carreiras com aumento de um lado e aumento do outro. E aí, o que acontece? Eu fiz essas marcações aqui. Contei quantos leques eu tinha. No meu caso aqui, eu fiquei com 21 leques. Então, aqui eu deixei 10. No 11, eu coloquei um marcador. E aqui também eu tenho 10 leques. 10 Vzinhos. 10 Vzinhos de um lado, 10 do outro. E aqui no 21, eu coloquei um marcador. Tá? Porque agora a gente vai começar a fazer diminuições. É a parte, o Vzinho, o V aqui, né, da nossa peça. Então, aqui eu vou virar o meu trabalho. Deixa eu aproximar aqui novamente. Um pouco. Então, nós vamos começar a fazer diminuição.
Então, eu fiz aqui 3 correntinhas, dou uma laçada, venho aqui dentro do Vzinho e faço um ponto alto alongado junto com esse. Uma correntinha, pulo para o próximo Vzinho. No primeiro aqui eu já faço em cima do ponto, eu faço um ponto alto alongado. Dentro do Vzinho eu coloco um ponto alto alongado, para seguir a sequência de V. Uma correntinha, pulo para o próximo Vzinho, trabalho aqui em cima do primeiro ponto. Uma correntinha, aqui dentro do Vzinho eu coloco um ponto alto alongado. Uma correntinha, venho aqui para o próximo Vzinho. No primeiro ponto eu faço um ponto alto alongado. Dentro do Vzinho eu coloco o meu segundo ponto do V. E a gente vai trabalhar assim até chegar ali nesse marcador do meio. Até chegar ali perto dele, né? Não nele. Até chegar perto dele. A gente vai conseguir continuar trabalhando esses Vzinhos dessa forma. Da mesma forma que a gente vem trabalhando a peça, tá? Um em cima do ponto e um dentro do V. Um em cima do ponto e um dentro do V. E aqui, ó, nós já fizemos uma diminuição. Deixa eu mostrar melhor aqui. Então, aqui nós já fizemos uma diminuição desse lado. E vamos deixar esse marcador nosso aqui. Ok? Então, vou fazer até chegar aqui, ó. Chegando aqui próximo desse marcador do meio, eu volto. Cheguei aqui no meu último Vzinho, antes de chegar no marcador do meio. Fiz aqui um ponto em cima do ponto, né? Ponto sobre ponto. Fiz uma correntinha. Vou vir aqui dentro do Vzinho. Vou fazer um ponto alto alongado sem terminar de fechar. Uma laçada. Agora eu venho aqui direto dentro desse Vzinho onde está o marcador. E faço novamente um ponto alto alongado sem terminar de fechar. E agora eu fecho de uma vez. Ficando assim. Então, nós fizemos uma diminuição desse lado e uma diminuição desse lado. E essa parte aqui nós não vamos trabalhar agora. Ok? Viro o trabalho. Subo 3 correntinhas. Venho aqui dentro desse espaço do Vzinho. Faço um ponto alto alongado. Fechando aqui os dois juntos. Uma correntinha. E agora eu começo a trabalhar os Vzinhos novamente. Essas diminuições aqui, elas serão feitas da mesma forma que a gente fez no bico da saia, tá? A gente vai fazer uma diminuição de um lado e uma diminuição do outro. Ok? Então, eu vou fazer aqui até chegar no final e volto novamente, só para ficar bem esclarecido. Aí eu vou fazer até ali no finalzinho. E já volto. Vou fazer até aqui, ó. E já volto pra gente deixar bem esclarecido as diminuições, tá? Aqui, ó. A gente já começou a diminuir, né? A parte central do busto. Ok? Cheguei novamente aqui no meu último Vzinho. Fiz um ponto alto sobre o ponto alto e uma correntinha. Agora eu venho aqui dentro dele, faço um ponto alto alongado sem terminar, uma laçada, venho aqui nesse cantinho, onde a gente fez a primeira diminuição,
e faço um ponto alto alongado sem terminar. Agora eu fecho tudo de uma vez. E o nosso marcador vai continuar aqui, ok? Faço 3 correntinhas, viro o trabalho, venho aqui dentro desse Vzinho e faço um ponto alto alongado. Opa, escapuliu que essa linha escorrega tanto, né, gente? Faço uma correntinha, pulo para o próximo Vzinho e sigo fazendo novamente os nossos Vzinhos até chegar lá no final e fazer mais uma diminuição. Da mesma forma que eu passei para vocês no bico da saia. Ok? Então, aqui agora é o seguinte, ó. Deixa eu falar aqui para vocês de uma vez. Deixa eu esticar o meu fio aqui, porque senão ele desmancha. Então, aqui nós estamos diminuindo desse lado e estamos diminuindo aqui também na parte do busto. Ok? Aí nós terminamos aqui. Quando a gente terminar essa parte, a gente vai terminar com apenas um Vzinho lá em cima. Da mesma forma que a gente fez o bico da parte da saia. A gente vai terminar aqui, ó, assim. Ok? E aí, nós vamos dar início a esse outro lado. E fazer da mesma forma que nós fizemos aqui, ó. A gente vai prender o fio. A gente prende o fio aqui no meio. E já começa com a diminuição desse lado. E uma diminuição aqui. Vira o trabalho, uma diminuição, segue fazendo, outra diminuição aqui. E assim por diante até terminar esse outro lado aqui do busto da nossa peça. Ok? Espero que tenha dado para vocês entenderem direitinho. Então, eu vou fazer aqui as duas partes. Deixa eu ampliar aqui um pouco, gente, para mostrar melhor. Então, eu vou terminar aqui as duas partes do busto. As duas partes de diminuição. E volto para a gente dar continuidade à nossa saída de praia. Beleza? Bom, gente, então eu fiz esse lado. E aqui eu havia falado com vocês para deixar um Vzinho só. Só que aí eu fechei ele todinho aqui, ó. Desse jeito. Eu vou terminar aqui esse lado com vocês. Comecei aqui, ó, a outra parte no mesmo marcador, ó, no mesmo espaço do marcador, tá? No mesmo espacinho. E agora nós vamos terminar esse outro lado aqui. Ficou um Vzinho aqui, então eu vou fazer 3 correntinhas. Venho aqui nesse próximo ponto. Pego aqui e fecho tudo de uma vez. Desse jeito, tá? Para ficar uma pontinha, né? Ficar uma pontinha aqui. Ok? E aqui agora, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu esticar aqui só para mostrar para vocês uma coisa que já era para eu ter falado. Aqui, gente, no caso, se você quiser que a sua peça na barriga ela fique um pouco mais larga, você pode, as correntinhas de início aqui da saia, você pode começar com mais correntinhas, tá? Vai dar mais leques e a largura aqui na barriga vai ficar um pouco maior, caso você queira, ok? Então é isso, gente, que eu queria falar com vocês, que era para eu ter falado antes, e acabou esquecendo. Então, nós estamos aqui no alto da parte do bojo, né? Aqui eu vou fazer, no meu caso, tá? Eu vou fazer 40 centímetros de correntinha. Se você quiser um cordão maior, você pode fazer um cordão maior.
ok? Então, eu vou fazer aqui 40 centímetros de correntinha. Vou voltar fazendo pontos baixíssimos. Fazer os 40 centímetros de correntinha da alça e voltar fazendo pontos baixíssimos. Outra coisa também, se você quiser que a sua alça fique um pouco mais larga, você pode voltar fazendo pontos baixos, ok? A sua alça vai ficar um pouquinho mais larga, beleza? Então, eu vou fazer aqui os 40 centímetros de correntinha, voltar fazendo pontos baixíssimos. Quando chegar aqui embaixo, eu volto para a gente dar continuidade à nossa peça, beleza? Terminei então o meu cordão de correntinhas e voltei fazendo pontos baixíssimos. Aí eu virei a minha peça, gente, ela estava assim, né? Eu estava mostrando para vocês dessa forma. Não é isso? Eu virei ela aqui, ó, para que ela fique do lado direito da peça. E agora o acabamento que nós vamos fazer, ele fique do lado direito também, ok? E esse lado direito a gente vai olhar a partir disso aqui, ó, da saia. Essa parte da saia aqui é o nosso lado direito. Lado direito do crochê e o lado avesso do crochê, tá? Então, essa será a nossa parte direita da peça. Por isso, eu virei desse jeito aqui, ó. Aqui não tem problema, é só uma correntinha, é só girar. Tá bom? Então, nós chegamos aqui agora nos nossos pontos altos. E nós vamos começar a fazer o acabamento. Aqui nós vamos começar a fazer pontos baixos. Não tem uma contagem, tá? Você vai fazer o tanto que a peça pede. Não tem uma contagem exata. Só olhando para não ficar repuxado e não ficar embabadado. Ok? Então, a gente vai seguir fazendo aqui, ó. Por toda essa parte aqui. Pontos baixos. Deixa eu colocar o meu marcador aqui para mostrar para vocês. Ó, a gente vai descer aqui fazendo pontos baixos. Descer aqui fazendo pontos baixos. Subir aqui novamente fazendo pontos baixos. Cheguei aqui. Vou fazer novamente os meus 40 centímetros de correntinha. Voltar fazendo pontos baixíssimos. Tá dando para entender, gente? Tá dando para pegar? Porque essa parte não tem necessidade de eu gravar com vocês, tá? Para não ficar repetitivo. Então, eu desço fazendo pontos baixos, cheguei aqui no meio. Subo fazendo pontos baixos. Cheguei aqui em cima, vou fazer o cordão de correntinhas referente aos centímetros que você quer, né? No caso aqui eu fiz 40, mas se você quiser fazer maior, você pode. Voltar fazendo pontos baixíssimos. Cheguei aqui no pezinho com ponto baixíssimo. Vou descer aqui fazendo pontos baixos novamente. Aí eu cheguei nesse marcador aqui da lateral. Tá? Por isso que nós deixamos esses marcadores aqui. Cheguei nesse marcador da lateral. Aqui, gente, para a parte de trás, que é aqui a parte do busto, né? Essa parte aqui, sem esticar, ela tá dando 32 centímetros, tá? Eu vou fazer aqui um cordão de 60 centímetros de correntinha. Se você quiser, você pode fazer maior, ok? Porque aí 60 com 60 do outro lado vai dar 1,20. 1,20 com mais esses 32 vai dar 1,5 m de busto, né? Então, se você quiser fazer um cordão maior, você pode fazer tranquilamente, 70 centímetros, 80 centímetros de cada lado, né? Então, a gente faz aqui um cordão de correntinhas, eu vou fazer 60 centímetros, vou voltar fazendo pontos baixíssimos.
tá ok? Voltei fazendo os pontos baixíssimos, cheguei aqui embaixo no marcador, cheguei aqui, eu vou vir nessa lateral fazendo pontos baixos até chegar aqui onde a gente iniciou a saia, tá bom? Então essa parte que eu expliquei para vocês aqui, eu não vou gravar junto com vocês, tá ok? Porque não tem necessidade. Quando chegar aqui, eu volto para a gente dar continuidade juntos. Espero que tenha dado para entender, tá bom? Qualquer coisa, volta o vídeo aí um pouquinho. Mas é pontos baixos, cordão da alça, volta com pontos baixíssimos, pontos baixos aqui novamente, cordão da lateral do busto, volta com pontos baixíssimos ou com pontos baixos, né? Se você quiser, como eu disse. Se quiser uma alça um pouquinho mais grossinha, tá? E aí você vai descer fazendo pontos baixos nessa parte lateral aqui, ó, até chegar aqui onde a gente iniciou a saia, tá ok? Onde a gente iniciou a parte do quadril, né? Que é a parte da saia, tá bom? Então, qualquer dúvida, volta o vídeo aí um pouquinho para recapitular. Eu vou fazer aqui, ó, o meu, tá? Continuar fazendo o meu aqui. Chegando ali, eu volto pra gente dar continuidade à nossa peça. Bom, então aqui, gente, eu fiz o acabamento, como eu falei com vocês, ó, por toda essa parte. Fiz a alça aqui de cima, a outra alça, né? Desci aqui com o acabamento, fiz a alça da lateral do busto. E desci fazendo aqui novamente pontos baixos de acabamento. E parei aqui onde eu falei com vocês. Aí aqui agora, o que a gente vai fazer? Eu já fiz um teste ali, tá? Porque eu havia dito que eu ainda não sabia se eu ia colocar Lastec ou se eu ia fazer de outra forma, que seria como? Eu ia fazer, aqui no caso, a carreira de acabamento, que é pontos baixos, eu ia fazer diminuições nela para dar uma franzida aqui. Só que eu fiz e não ficou do jeito que eu queria. Não ficou legal não. Tanto é que a linha tá até meio assim amassadinha. Eu desmanchei, né? Eu fiz só para fazer um teste, desmanchei porque eu não gostei. Fazendo apenas diminuições para franzir aqui, ó. Eu não achei que ficou legal, ok? Então, a gente vai colocar Lastec. E aí o que acontece? Você vai dobrar a sua peça ao meio. Aí, para ter certeza que está certinho, você vai contar aqui, ó. A partir dessa parte onde a gente finalizou, você vai contar quantos leques tem desse lado. No meu tem 7. Aí eu coloquei o marcador, ó. E do lado de cá a mesma coisa. Eu contei aqui 7 vezinhos e coloquei o marcador. Então está no meio exato, tá ok? E agora nós vamos trabalhar da seguinte forma. Outra coisa que eu estava esquecendo aqui já. Para cortar o Lastec, no caso eu vou usar aqui 4 cabos, né? Então, para cortar o Lastec, o meu já tá aqui cortado e amarrado. São 4 cabos, ó. Então, você vai utilizar mais ou menos a metade ou um pouquinho mais da metade da largura da sua peça. É o que você vai cortar de Lastec, entendeu? No caso aqui, ele é aberto, aqui tá dobrado em 4, né? Eu fiz um círculo com ele, ó. E aí depois eu faço isso. Tá? Então, você vai pegar aqui o seu Lastec, a ponta dele, vai colocar até aqui no meio, mais ou menos, sem esticar, e vai dobrar por 4 vezes. Dobrado em 4 vezes, você vai dar um nó, e aí vai ficar esse círculo grande.
Aí você vem e dobra ele desse jeito. Tá? E aí ele vai pegar mais ou menos no meio, um pouquinho mais do meio, porque aí na hora que a gente colocar ele vai fazer isso. Tá? Então aqui agora, para dar continuidade, a gente parou aqui. Aqui agora, até chegar ali no marcador, em cada espaço desse aqui de correntinhas, eu vou colocar 3 pontos baixos, tá? No caso aqui são 2 correntinhas de espaço, mas eu vou colocar 3, por quê? Porque aqui em cima desse Vzinho, deixa eu aproximar aqui, gente, porque não tá dando para vocês visualizarem direito, né? Então aqui, ó, aqui nós temos 2 correntinhas em cada espaço desse. Eu estou colocando 3 pontos baixos, porque aqui no pezinho do Vzinho, eu não vou trabalhar. Eu vou pular direto para o outro espaço de correntinhas. E vou fazer aqui 3 pontos baixos. Por isso que aqui tem 2 correntinhas, eu estou fazendo 3 pontos, porque eu estou pulando esse. Ok? Então, eu faço 3 pontos baixos até chegar ali no marcador da lateral, que a gente colocou para prender o nosso, onde será o início do nosso lastec, né? Nós vamos seguir aqui trabalhando 3 pontos baixos em cada espaço de correntinhas, saltando aqui esse ponto onde está o pezinho do Vzinho. Aí agora, eu cheguei aqui onde está o meu marcador. Ficou assim essa parte. Cheguei aqui onde está o meu marcador, que é a lateral da nossa peça. Nós vamos agora prender o nosso lastec aqui. Então, eu insiro a agulha aqui embaixo. Vou pegar o meu lastec. Vou pegar aqui o meu lastec. Vou atravessar a agulha só por dentro dele, ó, desse jeito. Somente atravessar, tá, gente? Caiu aqui. Somente fazer isso. Pego a linha e faço o meu primeiro ponto baixo. Agora a gente junta as 4 partes aqui, ó, do lastec, e a gente faz os outros 2 pontos, os outros 2 pontos baixos que ficaram faltando nessa parte, né? Deixa eu deixar meu marcador aqui por enquanto. Aí a gente pula pro outro lado, tampando os 4 cabos do lastec, tá? 3 pontos baixos, pulo para o outro espaço de correntinhas, faço novamente 3 pontos baixos. No outro espaço novamente, 3 pontos baixos. Aí, à medida que a peça for aumentando um pouquinho, você dá uma puxadinha no seu lastec. Dá uma ajustada nele, tá? À medida que a sua peça for aumentando de tamanho, você vai dando uma puxadinha. Então, aqui nós vamos fazer assim, ir cobrindo o lastec com 3 pontos baixos em cada espaço desse de correntinha, até chegar lá no outro marcador. Sempre lembrando de puxar o lastec e tomando cuidado para não deixar ele escapar, porque senão você tem que desmanchar tudo para pegar ele de novo, tá ok?
Então, vou fazer aqui desse jeito até chegar ali no meu outro marcador. E já volto para mostrar para vocês como que a gente finaliza ali. Ok? Bom, gente, aqui eu prendi, ó. Eu coloquei aqui meu elastec no marcador para ele não voltar. Se você quiser fazer assim para facilitar a sua vida, tá? Aí eu cheguei aqui no meu próximo marcador, da outra lateral. Fiz aqui, ó, os meus 3 pontos baixos. Agora eu vou passar aqui para onde está o marcador, levando o meu elastec junto, né? Faço 2 pontos baixos, 1 e 2. Agora esse terceiro ponto baixo, nós vamos passar aqui por baixo e vamos passar aqui dentro do elastec, ó. Tá? Nós vamos passar aqui por dentro do elastec para poder prender ele aqui desse lado, da mesma forma que nós fizemos lá do outro lado. E aqui a gente fecha o ponto baixo. Pula para o outro espaço, já sem o elastec. Faz 3 pontos baixos. E aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu tiro esse marcador do meu elastec, para soltar ele, né? Dou uma ajustada, ó. Vai ajustando ele, ó, e ele fica bem escondidinho. Essa linha que eu tô usando é uma cor dourada, né? Eu tenho esse elastec amarelo aqui, então eu tô usando ele mesmo, tá? Mas assim, se você for usar o dourado, quiser comprar um elastec laranja para ficar mais próximo, mas ali fica bem invisível mesmo, tá bom? E aqui agora nós vamos voltar a fazer pontos baixos em cada espaço de 2 correntinhas. Nós vamos fazer 3 pontos baixos do mesmo modo que nós fizemos lá do outro lado, tá? Antes de começar a colocar o elastec, né? Nós estávamos trabalhando 3 pontos baixos em cada espaço desse aqui de correntinhas, não é isso? Então, nós vamos voltar a fazer isso desse lado aqui. Aí, aqui agora, a gente não tem segredo, tá? Deixa eu colocar o marcador aqui, para o meu ponto não, minha linha não voltar. Agora, eu vou tirar esse marcador daqui. Que é o marcador da lateral, e vou tirar esse aqui também. Deixa eu ampliar aqui um pouco para mostrar para vocês como que ficou a parte de trás, tá? Então, ficou assim, ó. Ele deu essa franzida nessa parte, ó. Ele deu essa franzida nessa parte aqui que vai ficar atrás, né? Acima do bumbum. Essa parte aqui não tem o elastec. E essa parte que nós estamos fazendo aqui agora também não tem, tá? É assim mesmo. E agora, a gente vai seguir fazendo aqui, ó. Deixa eu me ajeitar aqui, gente, porque senão fica difícil de ver, né? Então, nós vamos seguir fazendo aqui, ó. Em cada espaço, 3 pontos baixos. Aí, nós vamos subir novamente, fazendo pontos baixos, até chegar aqui nesse marcador do busto do outro lado. Notem que a gente não cortou o nosso fio até agora. Quanto menos arremate tiver, melhor é, principalmente com essa linha, como eu disse, né? Então, nós vamos vir fazendo pontos baixos aqui. Cheguei aqui no marcador, vou fazer o cordão de amarração do busto. Eu estou fazendo 60 centímetros. Se você quiser fazer maior, você pode. Voltar fazendo pontos baixíssimos. Cheguei aqui, eu subo fazendo pontos baixos até chegar aqui
onde a gente iniciou o nosso acabamento, ok? E aí, chegando aqui, a gente vai arrematar o nosso fio. Um único arremate, a gente fez a parte de cima aqui todinha e o acabamento com apenas um arremate, ok? Não vai ter, né, ficar cortando linha, evita, né, de ficar cortando linha. Então, chegando aqui, a gente vai arrematar o nosso fio, beleza? Qualquer dúvida, volta o vídeo aí um pouquinho para olhar a explicação novamente. E aí, eu vou fazer essa parte aqui então e volto pra gente dar continuidade, dar sequência à nossa peça. Bom, pessoal, então eu terminei aqui, ó, a carreira de acabamento, né? Fiz a outra alça do outro lado, subi aqui com pontos baixíssimos e finalizei aqui. Ok? Arrematei o fio, escondi ele aqui dentro e queimei a pontinha do nosso fio ali. Agora, nós vamos colocar a franja, né, que é a parte final da nossa peça. Eu já até coloquei algumas aqui, tá? Coloquei aqui, ó. E a gente vai colocar no bico da frente e no bico de trás, tá? Na parte da frente e na parte de trás da nossa peça. E aqui eu quero mostrar para vocês como que eu estou colocando, gente. Eu estou saltando aqui, ó, 2 carreiras e colocando a franja, tá? Se você quiser colocar mais próxima, você pode. Aqui no caso, eu estou utilizando 4 cabos, né? De 1,20 m. 4 cabos de 1,20 m para dar no final 60 centímetros de comprimento. Se você quiser ela mais curta também, você pode fazer mais curta, tá ok? E aí, o que acontece? Deixa eu só dar um exemplo para vocês aqui. Deixa eu pegar 2 cabos aqui só. Porque geralmente, a gente quando vai colocar franja, a gente coloca ela... dobra ao meio, né? Dobra ao meio. E aí a gente pega aqui, né? De baixo para cima. E faz isso, né? E aí puxa. Eu não estou colocando desse jeito. Essa linha, ela escorrega. Então, se eu colocar assim, aqui, ó, qualquer... Ó, tá vendo? Ela já solta. E aí, se agarrar em algum lugar, a pessoa tá andando, agarra em algum lugar, essa franja vai fazer isso. Então, eu não estou colocando dessa forma. Talvez você já tenha costume de colocar assim, né? Eu não estou colocando desse jeito. Eu preferi colocar assim, ó, com um nozinho, tá? Então, eu venho aqui com os meus 4 cabos. Se você quiser, você pode colocar 5 cabos, 6 cabos. Aí, no caso, eu tô cortando cabos de 1,20 m, tá? Para ficar com 60 centímetros de franja. Aí a gente junta aqui as pontas. Aí eu faço isso. Fiz isso aqui. Aí aqui eu dou um nó. Um nó com um acabamento mais bonitinho. Você faz ele assim bem pequeno. E na hora que você vai apertar, você vai apertando e ajustando ele para que ele fique um nó bem bonitinho ali no final. E aqui não tem perigo de soltar, tá? Não tem perigo nenhum da franja soltar da peça. Daquele outro jeito, ela escorrega. Essa linha, ela escorrega bastante. Tá? Espero que tenha dado para vocês entenderem aí a minha explicação. Nesse sentido, porque que eu preferi fazer desse jeito. Tá? Então, a gente vai colocar franjas na parte da frente e na parte de trás. E aí, essa franja, ela é assim, gente, ó. Bom, aqui então, gente, a nossa peça, ela é desse jeito, né? O bico da frente e o bico de trás. Para medir o tamanho da franja,
eu peguei aqui a partir do bico e desci até chegar aqui no pé, tá? Deu 55 centímetros de comprimento. Eu preferi 60 porque tem um nó que é feito, e aí o nó come um pouquinho, alguns centímetros, né? Então, eu cortei aqui, no caso, 60 centímetros vezes 2, né? Vai dar 1,20, porque o fio é dobrado. Então, eu cortei franjas com 1,20 de comprimento. E aí, você pode cortar todos os cabos para todas as franjas com 1,20. Porque aí a do canto aqui, ó, ela vai terminar mais ou menos aqui. A outra um pouco mais comprida. A outra um pouco mais comprida. A outra um pouco mais comprida, ok? Caso você queira fazer ela reta, não tem problema, você pode fazer ela reta. Só que aí você vai ter que medir, porque cada um desses ó, vai ter que ser mais comprido, né? Para você fazer ela reta assim. Então aqui 60, por exemplo, aqui 70, aqui 80, aqui 90, aqui 1 metro. Né? 1 metro assim, que no caso vai dar 2 metros, né? Tô falando os centímetros sem dobrar, tá, gente? Que você tem que multiplicar. Aqui deu 60, 60 vezes 2. Né? Que aqui é o fio dobrado. Então, ele tem que dar 1,20. E aí, se você fizer ela reta, aqui deve chegar a uns 2 metros, tá? Mais ou menos. Se você quiser fazer reta, você vai ter que fazer esse cálculo aí, para que ela fique assim, ó, da mesma altura, tá? E aqui não. Desse jeito, você pode cortar todos os cabos iguais. Beleza? Então é isso, gente. Espero que tenha dado para vocês pegarem direitinho, tá ok? Agora a parte da franja é uma parte mais tranquila, não tem necessidade de gravar, né? Como eu disse, só na parte ali de prender que eu tô colocando um nozinho no lugar daquela laçada, porque a laçada ela desmancha fácil, ok? Mas se você tiver já acostumado também a fazer apenas aquela laçada, sem problema, ok? Foi a forma que eu preferi fazer, beleza? Então é isso, eu vou terminar de colocar as minhas franjas ali e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.